Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, vamos destrinchar o caderno 19, focado no Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o famoso SERP. Olá a todos que acompanham nosso material. É hora de focar na preparação, porque vamos falar sobre a maior revolução no direito registral brasileiro desde 1973. Como o professor Lessa sempre faz questão de destacar, o SERP não é só um portalzinho na internet, é uma verdadeira transformação cultural e jurídica. A nossa meta aqui é garantir que quem nos ouve saia com uma compreensão estrutural de excelência. Apresentador 1 é justamente o fim de uma mentalidade de quase 50 anos. Aquela forjada sob o império da máquina de escrever e do carimbo físico, sabe? Exatamente. A Lei 14.382 instituiu o que o professor Lessa genialmente chama de segurança jurídica dinâmica no ambiente virtual. Pessoal, acabou aquela história de fazer viagens intermunicipais só para entregar uma folha de papel ofício no balcão de um cartório. O SERP universaliza o acesso, desburocratiza o tráfego de títulos e coloca o cartório literalmente a um clique de distância. É uma revolução monumental. Apresentador 1. Para que o estudo seja perfeito e super direcionado, dividimos esta análise em 5 passos bem práticos. Vamos passar pela revolução do SERP, depois a arquitetura e extratos eletrônicos, prazos e certidões atualizadas, faremos aquele fichamento para uma revisão estratégica e vamos fechar, claro, com as famosas pegadinhas da prova da FGV. Então, começando pelo nosso bloco 1, a revolução do SERP e o fim do fólio físico. O grande marco inicial para entender tudo isso é que aderir ao SERP não é uma escolha, tá? É uma regra absolutamente obrigatória para todos os oficiais de registros públicos do Brasil. Se o registrador resistir a essa modernização, ele vai sofrer uma responsabilização disciplinar bem severa. A era digital chegou e é um caminho sem volta. Com certeza. E visualmente a diferença entre o sistema antigo e o novo é simplesmente brutal. Pensa só, antes os prazos eram contados em dias corridos, o título de papel ficava retido naquelas pastas enormes e a gente tinha várias centrais regionais espalhadas. Agora não. No novo sistema, os prazos são em dias úteis, seguindo a lógica do Código de Processo Civil. O arquivo do cartório vira 100% digital e o papel original é devolvido para a pessoa. E o principal, temos agora um monopólio nacional do SERP, que é regulado bem de perto pela Corregedoria Nacional de Justiça. Isso nos leva direto ao bloco 2, arquitetura e extratos eletrônicos, e como funciona esse novo fluxo. Apresentador 2, para entender essa maravilha tecnológica, a gente precisa saber quem está nos bastidores operando isso tudo. Muita gente se confunde e acha que o SERP é algum órgão do Poder Executivo, mas não é. O Operador Nacional do SERP, o famoso ONS-SERP, é uma pessoa jurídica de direito privado. É uma associação civil sem fins lucrativos, mas que atua sobre uma regulação pública extremamente rigorosa. Quem dita as regras e homologa tudo é o nosso agente regulador único, a Corregedoria Nacional de Justiça. Apresentador 1. E como é o fluxo do título nessa arquitetura toda? É um procedimento padrão incrivelmente ágil. Tudo começa com a recepção centralizada no SAEC, onde se faz o upload do PDF assinado. O sistema já distribui instantaneamente esse título lá para o cartório competente. Daí, o oficial faz a prenotação do livro 1 digital e qualifica o documento. Dando tudo certo, o registro é feito e a certidão final, com o código hash e tudo mais, é entregue direto no painel do usuário. Tudo 100% online. Agora, pessoal, muita atenção a este ponto que o professor Lessa bate forte, porque é questão certa de prova. As assinaturas aceitas. O monopólio da assinatura ICP Brasil acabou. Exatamente. Hoje em dia, seguindo a lista de serviços eletrônicos confiáveis, o registrador é obrigado a aceitar aquelas assinaturas eletrônicas avançadas do portal gov.br, desde que sejam nível prata ou ouro. Além delas, a gente também tem o e-notariado e o IDRC. Isso sim é facilitar a vida do cidadão e acelerar os negócios. Apresentador 2. E o alerta máximo agora vai para um dos temas que as bancas mais adoram tentar confundir: os extratos eletrônicos imobiliários. A grande dúvida que surge é a seguinte: será que esses extratos, que são aqueles resumos estruturados dos negócios, viajam sozinhos pelo sistema? Pois é, esse é o famoso duplo cheque normativo. A lei inovou bastante, permitindo que o oficial faça a qualificação com base só no extrato. Mas, atenção, por uma questão de absoluta segurança, quando falamos de bens imóveis, a regra geral é que o extrato não viaja sozinho. Ele tem que estar obrigatoriamente acompanhado da cópia simples integral do instrumento contratual. Mas como toda regra tem sua exceção, aqui nós temos a nossa exceção de ouro. Quem é que está liberado de mandar esse calhamaço de papel anexado junto com o extrato?
Somente duas figuras muito importantes, os tabeliães de notas e as instituições financeiras que são autorizadas pelo Banco Central. E por que eles? Porque os dois já possuem arquivos que são rigorosamente fiscalizados pelo Estado. O banco ou o tabelião assume a responsabilidade de guardar aquele documento matriz e isso deixa o tráfego de dados no SERP muito mais leve e rápido. Memorizar essa seção é vital para garantir os pontos na prova. E assim entramos no bloco 3, prazos e certidões atualizadas, onde a velocidade encontra a segurança. Olha só, a nova lei veio com tudo para dinamizar o mercado de crédito imobiliário. E como o tempo é dinheiro, o legislador encurtou de forma radical os prazos para quem usa as vias corretas e digitais. A regra geral caiu para 10 dias úteis. Mas calma, tem uma via expressa que é ainda mais rápida. 5 dias úteis. Pessoal, guardem esse número. Esse é o prazo ultra rápido da era SIRP. Se o título já nasce digital, entra limpo, sem nenhuma exigência pendente, ou se for uma escritura simples de compra e venda, sem aquelas cláusulas complexas, o registrador tem só 5 dias úteis para materializar o registro. É o auge da eficiência que se cobra dos cartórios hoje em dia. Maravilhoso! Agora imagina aquela matrícula gigante, com páginas e mais páginas de penhoras super antigas, hipotecas que já foram quitadas e um monte de averbações que não servem para mais nada. Como é que a nova lei resolve esse problema do famoso lixo tabular que assusta qualquer pessoa querendo comprar um imóvel? Essa era uma dor muito real no mercado. Antes, para saber quem era o verdadeiro dono e se tinha alguma dívida valendo, a pessoa precisava decifrar dezenas de páginas confusas. Para resolver isso, a resposta da lei foi a criação de uma novíssima modalidade de certidão. É aí que entra a certidão da situação jurídica atualizada. Ela é bem diferente daquela certidão de inteiro teor tradicional, porque ela foca estritamente no presente. Exatamente. Ela mostra apenas a descrição atual do imóvel, quem é o proprietário de hoje e os ônus que ainda estão ativos. Ela deixa de fora, de propósito, todos os gravames que já foram cancelados. E tem um detalhe dogmático importantíssimo aqui que o professor Lessa faz questão de reforçar. Nunca, jamais, se deve atribuir a criação dessa certidão a teses ou jurisprudências do STJ, tá? Isso é uma pura inovação legislativa e estatutária da Lei 14.382. É a materialização máxima do princípio da concentração. Vamos acelerar um pouco e entrar no bloco 4, fechamento, a nossa revisão estratégica premium. Esse é aquele momento de fixar as palavras-chave que garantem pontos preciosos nas provas objetivas. Vamos consolidar isso de forma bem dinâmica. Primeira chave de memorização é terminantemente proibido cobrar dos usuários finais qualquer tipo de taxa de conveniência para usar o portal do SERP. O sistema inteiro é custeado pelos próprios cartórios, combinado? Perfeito. Segunda chave. Acabou a retenção obrigatória do papel. Se o título entra fisicamente no balcão, ele sofre de uma digitalização compulsória e o original é devolvido na hora para a parte. Terceira chave, e essa é de ouro, o Código Nacional da Matrícula, o CNM, com seus exatos 15 dígitos. A regra fundamental é que, se uma matrícula for fundida com outra ou for encerrada, aquele código antigo é banido permanentemente. Não existe reaproveitamento de código CNM nunca. E a quarta chave, o módulo MCDA garante que as dívidas ativas das procuradorias cheguem eletronicamente com toda a segurança direto na matrícula do imóvel. E para fechar, uma regra transversal essencial que devemos levar sempre. Na era SERP, a contagem de prazos é feita de forma exclusiva em dias úteis. E agora, o nosso bloco 5, pegadinhas da prova FGV. Bem-vindos ao campo de batalha! A teoria a gente já dominou, né? Mas sabemos que as bancas amam criar aquelas historinhas práticas só para testar se o candidato sabe aplicar as regras de ouro que o professor Lessa destrinchou para a gente. Vamos para a primeira armadilha? Primeira pegadinha. Imagina a seguinte situação na prova. A Corregedoria do Tribunal de Justiça de um determinado estado decide criar uma central eletrônica regional exclusiva, correndo em paralela com o SERP. A justificativa deles é que querem incentivar a tecnologia local. E aí, isso é válido usando a desculpa da autonomia federativa? Apresentador 2, quem não lê o Código Nacional de Normas do CNJ sempre escorrega nessa e marca que sim, porque a historinha de apoiar a tecnologia local parece muito bonita, mas a resposta correta é totalmente inválido. Apresentador 1. Isso mesmo, a Corregedoria Nacional de Justiça atua como agente regulador único. É estritamente proibido criar, manter ou operar centrais de serviços eletrônicos estaduais ou regionais de forma descentralizada. O monopólio do ecossistema SERP, que é operado pelo ONR em âmbito nacional, é absoluto. Tudo isso para evitar a duplicação de sistemas e garantir uma rede única de verdade em todo o país.
Muito bom, vamos para a pegadinha número 2. Pensa no seguinte, um cliente manda pelo SERP um contrato de compra e venda assinado com a conta gov.br dele no nível de segurança ouro. O cartório pode simplesmente recusar esse título, emitindo uma nota devolutiva exigindo que a assinatura seja obrigatoriamente no formato ICP Brasil? O candidato que estiver desatualizado vai pensar na hora que transações de imóveis exigem a segurança máxima do ICP Brasil e vai dizer que a recusa é válida. Mas para quem domina os materiais do projeto ENAC Turbo, sabe que a história é bem diferente. Com certeza, seria uma recusa totalmente ilícita. Como a gente viu agorinha, a lista de serviços eletrônicos confiáveis, a LESEC, ratificou de vez que as assinaturas gov.br nos níveis prata e ouro são totalmente válidas na plataforma SAEC. Se o oficial emitir uma nota devolutiva recusando o título só por causa disso, ele está cometendo uma infração gravíssima. Ele é obrigado a dar seguimento ao ato, garantindo que o processo seja desburocratizado. E para fechar o nosso campo de batalha com chave de ouro, vem aí a armadilha processual. Pegadinha número 3. Com toda essa urgência da era digital e os sistemas operando 24 horas por dia, a banca vai tentar convencer o candidato de que os prazos agora são contínuos, passando a contar sábados e domingos. Qual é a regra da lei? Ah, esse é um clássico. A banca tenta confundir a cabeça misturando o fato de o sistema do SERP estar sempre online com a regra de contagem de prazos registrais. A resposta para isso é falso, muito falso. A Lei 14.382 sepultou de vez os prazos corridos no direito registral. Seguindo exatamente a mesma lógica do Código de Processo Civil de 2015, qualquer prazo registral hoje é contado exclusiva e unicamente em dias úteis. Não importa se há prenotação de 20 dias ou aquele prazo ultra rápido de 5 dias que a gente comentou. Se cair na prova falando em prazo corrido, já é possível marcar a alternativa como errada sem medo. Sensacional! Para encerrar essa nossa jornada imersiva de hoje, a gente traz aquela reflexão inspiradora que o professor Lessa sempre insere no final do caderno: aquele que caminha na retidão anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Uma passagem maravilhosa de Provérbios 10, versículo 9. Essa revolução digital toda não é só sobre colocar sistemas no ar, mas sobre garantir de verdade a dignidade, a integridade e a segurança jurídica. A função do cartório moderno é levar a cidadania a um clique de distância. E dominar esses conceitos é o que separa a mentalidade de um mero burocrata do passado da mentalidade de um grande delegatário do futuro. Revisar e dominar este caderno é garantir um diferencial gigante para a aprovação. Apresentador 2. E a gente quer saber do pessoal que nos acompanha, deixem aqui nos comentários qual é o próximo assunto ou qual caderno deve ser destrinchado na nossa próxima análise. Apresentador 1, podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!